Nesse vídeo a gente vai conversar sobre 11 verdades que você precisa assumir na sua vida para que você consiga superar esse relacionamento. Por quê? Porque sem essas verdades, amigão, sinto muito, mas você não vai conseguir sair dessa fria. Sem enrolação, já vamos para a primeira verdade que você precisa entender. A sua ex, ela não dá mínimo para você. A sua ex, ela tá contando pro atual dela como que você é ruim, como que você tem algumas características que ela não gosta, como que você tem defeitos. Ou seja, ela não se importa com você. Se você morrer hoje, a sua ex não vai no seu enterro. Se você morrer hoje, a sua ex não vai mandar mensagem para sua mãe. Pô, Diego, do que você está falando? A minha ex, ela tem uma amizade muito forte com a minha família, enfim. Rapaziada, a partir do momento que você termina, toda a expectativa que você coloca no comportamento dela, naturalmente te prende a ela. Como assim, Diego? Do que você está falando? Se você espera ou se você acredita que a sua ex ela vai cuidar de você quando você mais precisar, se ela vai se importar com a sua família quando você mais precisar, então, amigão, você está sendo muito ingênuo. Por quê? Porque ela tem outro, porque ela está sendo cuidada por outro, porque ela está cuidando de outro. Ela não está nem aí, ela não se importa com você. E o detalhe muito importante é que quando você coloca essa expectativa nela, você se importa com o modo que ela vai se comportar na sua ausência ou na sua falta. Você espera que ela vai se comportar de uma determinada forma quando você mais precisar, quando na verdade ela não vai. Não coloque sua expectativa nela, porque ela não dá mínima para você. Quanto mais rápido você assumir isso, mais chances você terá aí de, uma vez por todas, amigão, de superar ela. Essa é a verdade. Segunda verdade que você precisa entender e internalizar de uma vez por todas. Não há possibilidade dela te amar sendo que ela não está com você. Ô, Diego, do que você está falando? A gente já voltou várias vezes. Quem fica, amigão, quem fica, admira você. Se ela não está mais com você, ela não te admira. Se ela não está mais com você, ela está comparando você com outros caras. Se ela não está com você, ela está fazendo tudo que ela gostaria de fazer com outros caras. Pô, Diego, você tá falando que mulher é tudo safada? Não, tô falando que ela está vivendo a vida dela. Tô falando que ela só está sendo ela. Ela só está escolhendo a vida na medida em que ela deseja escolher essa vida. Quanto mais cedo você entender isso, que as pessoas não ligam para você, não se importam com você, maiores serão também as chances de você superar. Simplesmente porque você toma as rédeas da sua vida e você passa a entender que você precisa de você em primeiro lugar e que a felicidade não pode estar no outro, não pode estar nessa desilusão amorosa, simplesmente porque não é possível em que haja aí algum tipo de qualidade de vida emocional com essa expectativa no outro. Terceira coisa que você precisa aprender de uma vez por todas, amigão. Todas as pessoas, todos os seus relacionamentos que já foram, que já aconteceram, se tornam aprendizados. Quando você modela essa maneira de pensar sobre esses relacionamentos, você começa a enxergar que na sua vida tudo é aprendizado, tudo é mudança, tudo é fluido, tudo acontece para que você evolua, tudo acontece para que você torne, ou melhor, tome alguns aspectos em relação à vida que vão te ajudar na sua caminhada. Todo mundo, ou melhor, esse relacionamento que você terminou agora, essa pessoa se torna um aprendizado automaticamente no momento em que vocês não estão dando mais certo. Pô, Diego, como assim? Do que você está falando? Como que você iria superar esse relacionamento sem que você estivesse em término, sem que você estivesse nessa situação de término? Não há possibilidade de você superar, não há possibilidade de você controlar suas emoções, não há possibilidade de você pensar em si mesmo, não há possibilidade de você sequer crescer individualmente, intelectualmente, sem que você internalize essa necessidade. Então, amigão, se você está terminando, é melhor que você interprete diferente as suas derrotas, interprete diferente as suas falhas, interprete diferente essas idas do mundo, simplesmente porque é natural da vida e que, de fato, se você quer amadurecer, não há melhor campo de batalha do que essas derrotas. Amigão, e o detalhe não é que você perdeu, você não perdeu ela, você está aprendendo a lidar com esse término. Então todos, ou melhor, toda mulher que não está mais com você, naturalmente se torna aprendizado. Quarta verdade. Amigão, quem é você? Você precisa entender quem é você. Você é o tipo de homem que chora por ela? Ela tá lá com esse outro cara, com essa outra pessoa. E detalhe, não tô colocando as mulheres aqui numa bolha onde elas representam coisas negativas. Não é isso. Meu conteúdo está longe de ser red pill. O que eu quero dizer é que
enquanto você não assumir o seu autoconhecimento, seu autodesenvolvimento como primário para que você supere isso, você vai atribuir a ela a sua conquista, você vai atribuir a ela a sua felicidade, você vai atribuir a ela qualquer tipo de qualidade de vida, quando na verdade não é isso que eu quero te ensinar. Então, a quarta verdade que seria em relação a você mesmo. Quem é você? Você é o tipo de cara que vai chorar por ela enquanto ela tá com outro? Você é o tipo de cara que, enquanto ela tá vivendo, às vezes ela tá até solteira, cara, mas você é o tipo de cara que vai ver ela solteira ou que vai manter uma determinada distância e vai ficar imaginando que tipo de vida vocês teriam enquanto ela está progredindo, enquanto ela está tirando a carteira de habilitação, enquanto ela está evoluindo, está estudando, enquanto ela está viajando? Cara, você vai ficar sofrendo por alguém que já não é seu. Que tipo de pessoa é você? Que tipo de homem é você? Você vai começar acreditar que no final das contas as coisas ruins da vida só acontecem com você simplesmente por causa de uma mulher? Quem é você? Que tipo de identidade você pertence? Que tipo de homem você deseja ser? Faça aí um cálculo em relação a quem você é e a quem você deseja ser. Você está perto ou distante do homem que você precisa ser? Amigão, você não vai conseguir superar ela se você não assumir a sua identidade. O detalhe não é protagonismo necessariamente em relação aos outros, é protagonismo sobre você mesmo. Você não precisa que os outros te percebam como protagonista, como uma identidade. Você precisa perceber que você é a identidade. Você trilha sozinho essa caminhada, sozinho na medida em que sociabiliza com os outros, em que socializa com os outros. Então, quem é você? Essa é a quarta verdade. Você precisa descobrir quem você é para superar de uma vez por todas, para que você entenda e atribua características individuais, identitárias à sua personalidade e não a ela e não ao outro. Não pergunte quem é o outro, o que o outro faz, o que a outra está fazendo, o que ela está fazendo da vida, quem é um novo relacionamento dela. Não, amigão, quem é você? Que tipo de pessoa é você? Quinta verdade aí esmagadora. Não frequente baladas. Como assim, Diego? Não frequente barzinho, não frequente nenhum tipo desses ambientes. Por quê? No início aí desse término, geralmente nós queremos preencher esse vazio, essa lacuna com outra pessoa. E quando você faz isso, você não está superando o relacionamento. O que você está fazendo é dependendo de um terceiro, você está dependendo de uma outra pessoa para que você se sinta feliz. Então, amigão, a sua felicidade não vai estar mais na sua ex, mas vai estar uma nova mulher. Nova mulher essa que não vai aí impactar positivamente a sua vida simplesmente porque você está se relacionando por necessidade. Você está se relacionando quando você está com um vazio. Você não pode se relacionar nesse período simplesmente porque você está em processo de luto. O que você está tentando fazer é preencher um vazio, preencher um lugar do qual você deseje que essa pessoa preencha. Você precisa primeiro entender quem é você. Que tipo de pessoa é você? Simplesmente porque você precisa preencher essas lacunas e não os outros. Não frequente balada, não frequente nenhum tipo de ambiente que tenha muitas mulheres, simplesmente porque você não precisa, nesse momento, preencher nenhum vazio com outra mulher. Sexta dica, amigão, eu tenho um curso aqui sobre como superar um relacionamento. Se você estiver mais interessado, se você quiser entender como de fato aprimorar e aprofundar tudo isso, vou deixar aqui na descrição o link onde vai te levar para o meu curso em relação a como superar um relacionamento. Nesse curso eu falo sobre questões de identidade, questões de autoestima, questões relacionadas ao eu, para que te ajude aí a superar e de uma vez por todas abrir mão dessa mulher, porque simplesmente ela não vale mais a pena. Sétima dica, amigão, você precisa ler qualquer livro sobre guerra, sobre superação ou sobre disciplina. Nossa, Diego, o que tem a ver? Se você tem ocupado a sua mente somente com pensamentos em relação a ela, a sua ex, ou pensamentos sobre mulher, como por exemplo pornografia, como por exemplo aí aplicativos de relacionamento, se você está preenchendo a sua mente com esse tipo de pensamento, é sinal que você não tem aspectos de identidade em relação ao protagonismo que você precisa entender, que você precisa desenvolver. Pô, o que tem a ver com livros de guerra? Esses livros de guerra, por exemplo, A Arte da Guerra, como por exemplo
Quem Pensa Enriquece, que não tem nada a ver de guerra, mas tem a ver com disciplina. Enfim, livros que vão te auxiliar na sua trajetória, vão te ajudar a entender que o eu importa na medida em que você tem um plano de vida, na medida em que você tem um projeto de vida. Um homem sem disciplina, um homem aí sem nenhum aspecto de autodesenvolvimento, ele não consegue crescer na vida, ele não consegue superar nenhum relacionamento. Por quê? Porque ao invés de ele estar preocupado com o projeto dele, com a perspicácia dele, com a perspectiva dele, ele atribui à mulher qualquer tipo aí de felicidade, qualquer tipo de vida boa, quando na verdade a vida só será boa na medida em que ele progredir, na medida em que ele buscar fazer o necessário para que as coisas fluam. E para te ajudar, eu vou te indicar 3 livros que eu vou pedir para o meu editor aqui deixar a capa deles, tá? O primeiro deles é A Arte da Guerra, do Sun Tzu. O segundo é O Espírito do Guerreiro. E o terceiro e último aí, só que não tão menos importante, na verdade, um dos melhores, é Nada Pode Me Ferir, do David Goggins. Sétima verdade que você precisa assumir. Você precisa excluir ela da sua vida. Como assim? Exclua ela do seu WhatsApp, exclua ela do seu Instagram, exclua ela do seu TikTok, enfim, exclua ela de todas as redes sociais que você tem acesso. Ela representa agora um período passado. Se você quiser ficar vendo stories dela, o que ela posta, quiser ficar curtindo sei lá, comentário dela, quiser ficar marcando ela, amigão, você não vai superar. Isso na verdade revela que você sente falta. Isso revela que no final das contas você não está completo, que você deseja ela de volta. E amigão, para superar mesmo todo período de exclusão é necessário. Então exclua ela, não vai te fazer mal, só vai te fazer bem. Até porque se você mantém ela na sua vida, se você se mantém preocupado em ver sobre ela, então no final das contas você não quer superar. No final das contas você quer que ela volte, você quer ter aquela vida que você tinha com ela de volta. E amigão, sinto muito te dizer isso de novo, mas voltando à primeira dica, ela não tá nem aí pra você. Ela já tem outro, ela tá mandando mensagem para outros homens estão mandando fotos aí indevidas para ela tá mandando outras fotos indevidas para esses homens, enfim. Tudo que ela fez com você, ela tá fazendo com outro homem. Então, em hipótese alguma, mantenha ela na sua vida. Você precisa que ela se vá para que você consiga superar ela. Esse é o momento de sofrimento que você precisa. Nona verdade que você precisa entender. A mulher, ela trai ou termina na mente antes de oficializar. Então, antes dela chegar em você e falar, eu quero terminar, não tá dando certo, ela já terminou com você meses atrás. Ela já traiu você mentalmente meses atrás. O que faz um término acontecer de fato são várias coisas, inclusive erros seus, tá? Mas que o que você precisa entender é que se ela terminou, oficializou com você, ela já estava não gostando de você faz tempo. Ela já estava terminando mentalmente com você. Ela já estava comparando você com outros homens há muito tempo. Então, quanto mais cedo você assumir isso também, naturalmente você vai entender que ela não terminou agora, ela terminou com você faz tempo, amigão. Ela deu muita chance para que você melhorasse, ela, sei lá, ela percebeu em algum nível durante essa trajetória, antes do término, que você valia a pena, mas começou a ver outros homens, enfim, não sei o que aconteceu no término de vocês. Mas o que eu quero dizer é que se ela terminou, se ela oficializou, ela já terminou com você faz muito tempo. 10ª dica, só que não é a penúltima, tá? Fica até o final do vídeo porque vai ter algumas dicas mais interessantes ainda que eu, durante aqui a gravação, durante a edição, eu achei necessário te passar. Então, 10ª dica, amigão, não baixe aplicativos de relacionamento. Pô, Diego, do que você está falando? Eu posso encontrar a mulher da minha vida. Segundo o livro Rational Male, vou deixar aqui para o meu editor também colocar a capa dele, é Homem Racional em inglês, né? Rational Male. Esse livro explica como que os relacionamentos, ou melhor, como os aplicativos de relacionamento funcionam. De maneira resumida, esses aplicativos de relacionamento trabalham com a perspectiva necessária ou de baixa autoestima que nós seres humanos temos em relação ao outro, ou seja, nós em estado de baixa autoestima, nós tendemos a querer aprovação social, logo nós entramos nesses aplicativos, nós queremos entrar nos aplicativos e sermos aceitos. Como isso acontece? Resumindo, amigão, se você já entrou num aplicativo de relacionamento, você vai saber como funciona. Basicamente, você coloca algumas fotos suas, coloca alguma descrição sobre você, coloca ali a sua distância, o seu local, e aí, quando você já fez todo o seu cadastro ali, você começa a passar para o lado para quem você não gosta e começa a passar para o outro para quem você gosta. Cara, não sei se você reparou, mas parece uma prateleira de supermercado. Você trata os outros como objeto. E todas essas pessoas aí, elas estão na verdade buscando aprovação social. Elas não estão buscando nenhum tipo de
nenhum tipo de construção legítima. Elas querem ser preenchidas emocionalmente, elas estão, na verdade, sofrendo e elas precisam de outra pessoa para que traga essa percepção de existência para elas. Então, todo aplicativo de relacionamento funciona com essa necessidade de ser visto, necessidade de ter preenchimento. Pô, Diego, mas então você está falando que eu não devo me relacionar? Você deve, só que você deve se relacionar quando você está curado, quando você está progredindo na vida, quando você filtra as pessoas. Os aplicativos de relacionamento não são os melhores aplicativos que vão te ajudar com isso. 11ª verdade, amigão, evite masturbação. A masturbação vai matar qualquer tipo de possibilidade de energia que você tenha. Como assim digo possibilidade de energia? Você tem a possibilidade de energia através do alimento, através de um bom sono, a noite de sono, e a masturbação é a sua energia vital, é a energia que dentro do seu corpo permanece te fazendo ativo. Você tem que desperdiçar, entre aspas, essa energia ou gastar essa energia através da relação sexual. Quando você não tem esse tipo de relação, ou quando você abre mão da abstinência durante um período da sua vida, você não desenvolve autocontrole, você se torna um animal. O que significa se tornar um animal? Um animal basicamente vive pela sobrevivência e pela reprodução. E um animal vivendo por isso, ele apenas se alimenta, apenas defeca, enfim, nutre o seu próprio corpo e depois reproduz. Se você deseja viver como um animal, então se masturbe, cara. Você está inconscientemente atribuindo essa prática com a felicidade também, quando na verdade não tem nada de felicidade. Você fica viciado em pornografia, você sexualiza as mulheres, você objetifica as mulheres, coisa que a sua mente inconsciente atribui com a masturbação. Então evite a todo custo a masturbação não tem nada a te agregar. Pô, Diego, eu estou conhecendo o meu corpo. Você conhece o seu corpo na medida em que você cresce, que você se desenvolve como pessoa. É natural que nós conheçamos o nosso corpo, só que o problema da masturbação é que o vício e hábitos nocivos à sua saúde emocional vão estar correlacionados. Então evite a todo custo, não tem nada a agregar na sua vida. Você não vê nenhum homem que você considere um bom modelo para a sua vida, ele falando sobre masturbação. Na verdade, ou ele é casado ou ele é solteiro. 12ª, só que é um bônus absurdo aqui que, enfim, durante a produção do roteiro eu acabei sentindo a necessidade de passar para vocês. Amigão, leia a Bíblia. Assim como você precisa ler livros sobre guerra, sobre disciplina, sobre foco, enfim. Você precisa ler a Bíblia. Por quê? Porque Cristo na sua vida vai te preencher muito mais do que qualquer mulher. E o detalhe não é que vai te preencher muito, vai te preencher completamente. E Cristo, na medida em que você caminha com Cristo, na medida em que você desenvolve o seu caráter como homem, você vai ver que uma boa mulher aparece na sua vida. Você vai ver como é fácil se relacionar com uma boa mulher quando você tem Cristo na sua vida. E para te deixar um versículo da Bíblia, eu quero ler para você o seguinte. Eclesiastes 12:13 diz o seguinte: de tudo que se tem ouvido, a suma é. Ou o que significa suma? Basicamente, aquilo que é de mais importante, né? A suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é dever de todo homem. Pô, Diego, eu sou ateu. Não tem problema. Leia a Bíblia para fins de aprendizado. Tá curioso para saber algum termo de filosofia, de psicologia, enfim, de sabedoria? Leia Eclesiastes, Provérbios e o livro de Jó. São livros excepcionais para o seu desenvolvimento como homem. Se você gostou, deixa o seu like, comenta, compartilha aqui para algum amigo. O que você achou desse vídeo? Você acha que tem algum tema que eu possa comentar sobre? Se tem alguma dúvida, comenta aqui. Eu tenho certeza que, cara, eu vou ser muito feliz em responder seu comentário com o vídeo. Muito obrigado e até a próxima.